Vida e Saúde começando, bem juntinho de você mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que possa ficar ainda melhor depois de passar um tempo aqui com a gente. Doutor César, as pessoas quando te veem aqui já imaginam que vão tratar aqui, vão cuidar um pouquinho da saúde emocional, da saúde mental, é isso? É isso aí, né? Toda quarta-feira é dia da gente trazer um assunto para você ajudar outras pessoas, para si mesmo, nessa área de saúde emocional, saúde psicológica, saúde comportamental. Fica aí com a gente. Queremos vencer. E olha, hoje temos um convidado super especial que já esteve conosco, voltou. Tudo bem, Alisson? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. É um prazer, doutor César, Prazer também. estar com vocês novamente para um tema muito especial. Ele é teólogo, é psicólogo e vai nos ajudar aqui a tratar, ou a conversar, na verdade, sobre traumas de infância. Gente, eu sei que nem sempre as lembranças da nossa infância são boas recordações. Então hoje a gente quer falar sobre como os traumas da infância impactam a vida adulta. Vem para essa conversa aqui porque vai render. E olha, quando eu falo vem para essa conversa, se prepara aí para mandar o seu WhatsApp, para colaborar, para comentar, para contar, tá bom? Hoje ainda aqui você vai acompanhar uma história, a da Beatriz, e ela vai trazer aqui os dilemas que enfrenta com os traumas que sofreu. Hoje também é dia, então, de ver os nossos especialistas respondendo às perguntas, aos comentários que você mandar pra gente. Então, daqui a pouquinho eu vou divulgar aqui o nosso contato, o nosso WhatsApp, mas você que já tem salvo aí, daqui a pouco pode disparar. Olha, hoje trazemos aqui para nossa reflexão a meditação Vislumbres da Eternidade. Gosto muito desse devocional. É o devocional para 2024 da Casa Publicadora Brasileira aqui, né, Matheus? Estou mostrando errado, isso. E o verso de hoje, deste dia, traz Romanos 12, 12, gente. Posso falar? Vem comigo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente às vezes quer só ficar com a primeira parte do verso, né? Alegria. Alegrem-se na esperança. Mas o final do texto está falando que a gente precisa perseverar em oração, doutor César. Acho que é o segredo. É uma coisa muito legal a Bíblia, né? A Bíblia, ela é realista. Então ela mostra que na vida do cristão, na vida da pessoa que está conectada com Deus, tem tribulação, tem alegria, essa combinação até que Jesus volte, né? Uma outra parte que eu achei interessante do verso é a paciência. Ter paciência diante de uma situação conflituosa, diante de um problema é extremamente necessário para produzir a esperança. A esperança é o resultado de um processo que você já sabe, deu certo. É uma expectativa que se tem, real, né? Olha, gente, não poderia ser um melhor verso para tratarmos desse assunto que vamos trazer aqui no Vida e Saúde hoje. Você é o nosso convidado, mas não assista sozinho. Aproveita para convidar os seus amigos, os seus familiares, aqueles que vocês sabem que precisam repensar algo, uma recordação que não está bem digerida lá do passado, para acompanhar esse Vida e Saúde. Vamos fazer o seguinte? Eu vou ali, volto em 30 segundos, que é para você mandar um WhatsApp. Liga na TV Novo Tempo, assiste o Vida e Saúde, que a gente vai juntinhos aqui, daqui 30 segundos, tratar desses traumas de infância que precisam ser melhor pensados aí. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre nossa saúde emocional, saúde mental. Vem pra cá que você precisa dessa conversa. Eu já contei quem vai estar com a gente hoje. Ele que é psicólogo, ele que é teólogo. Dr. César vai estar com você também. Mas, Dr. César, o Alisson tem um trabalho muito legal que eu quero divulgar aqui para o nosso telespectador, que é esse livro, essa obra escrita juntamente com o Flávio. Eu vou falar Júnior, porque o sobrenome dele é difícil, né, Alisson? É verdade. Você e ele escreveram sobre a homoafetividade, como a igreja pode acolher. Errado de novo, hein, Matheus? Aqui, é o seguinte, gente.
É um assunto contemporâneo e um assunto necessário. A gente precisa tratar com respeito e com adequação. Ele vai falar sobre sexualidade, mas vai falar também sobre como nós, igreja, precisamos tratar desse assunto. Como é que a gente faz para entrar em contato com você? O seu Instagram? Pode ser pelo meu Instagram. Então Acredito que vamos. Em breve nós vamos divulgar ele, né? E também o site do Ministério é ministérioamizadesverdadeiras.com. Amizades verdadeiras. A gente até já fez um programa com o Flávio aqui, né, Dr. César? Foi muito legal conversar sobre esse assunto com ele, né? Sim, Então, amizadesverdadeiras.com.br, né? Isso. Tá. E o WhatsApp? O WhatsApp não. O WhatsApp ainda não, tá, Alisson? Tá certo. O perfil dele no Instagram tá lá como Alisson _BS, Underline BS7. BS7. Tá lá, você também pode falar com ele lá, tá bom? Agora é o seguinte, eu quero o seu comentário, eu quero a sua participação aqui. Você pode dizer, você pode contar algo que você queira aqui pra gente. Os nossos especialistas estarão aqui sobre esse assunto. Muitas vezes os traumas não são conversados porque a gente tem medo, a gente não quer acessar aquela dor, aquilo que não foi bem resolvido. Você pode contar pra gente aqui se quiser, inclusive você pode dizer, olha, mantenha o meu anonimato que a gente vai respeitar. Nós vamos colocar ali a sua mensagem, apenas o texto, sem expor você, tá bom? Manda aqui pro 12982660004. Pelo QR Code aqui também você tem acesso ao nosso WhatsApp. Eu acho que é o seguinte, quando falamos de trauma, a gente precisa definir talvez trauma, porque é uma palavra que está um pouco mais assim utilizada e nem sempre muito bem definida, delineada. Alisson, você pode falar para a gente um pouquinho? Sim, a gente costuma inclusive brincar bastante, né? Olha, eu estou traumatizado, né? Se você fizer isso, eu vou ficar traumatizado. Mas bem, eu vou dar um exemplo que eu acho que para o pessoal de casa vai ficar bem fácil de compreender. Então, o trauma, imagina que você tem um celular e de repente alguém te envia uma mensagem por vídeo. Te enviaram uma mensagem por vídeo nesse celular. E daí você vai abrir a mensagem e o celular, ele tem dificuldade de carregar aquele vídeo, de processar aquele vídeo. Ele não consegue, né? O que a gente pensa? Bem, o celular, uma das conclusões é de que o celular está com a memória cheia. Assim também é no trauma. O trauma acontece quando nós experimentamos uma situação que o nosso cérebro ele não tem suporte para ele carregar aquela cena, ele não tem suporte para ele fazer uma leitura adequada. Então, nisso vem o trauma. Quando o nosso cérebro, o nosso sistema psicológico, ele não consegue, ele não tem meios, um repertório para dar conta de fazer uma leitura de uma certa situação. Legal, pode ser qualquer assim, coisa. Porque pode ser um trauma de barata como algo muito mais profundo, trauma igual. E também as pessoas costumam às vezes dizer assim, eu sofri um trauma na infância e por isso agora com 30 anos ou 47 eu tenho esse problema. Bom, é importante entender de que o que acontece ao longo da infância e adolescência é muito fundamental para explicar os sofrimentos na vida adulta, mas raras vezes o que vai causar um transtorno emocional, um sofrimento na vida adulta, não é um trauma, né? É uma sequência de situações naquele ambiente infantil em relação a uma pessoa sensível. Né? Tá, legal. Vamos tentar entender quais são os tipos mais comuns de traumas na infância que vão ter efeitos mais duradouros, porque a gente sofre muito na infância, né? E em algumas pessoas, obviamente, muito mais, mas algumas coisas marcam profundamente. Eu quero compartilhar com você aqui um texto daquela autora que a gente sempre traz aqui, muito sábia, ela, inspirada por Deus. Ela disse o seguinte no livro Conselhos sobre Saúde: a enfermidade da mente reina por toda parte. 9/10 das enfermidades sofridas pelo homem tem aí o seu fundamento. Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja, como gangrena, roendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. Um texto profundo, hein, Alisson? Profundo e, bem, hoje, o que Ellen White falou aí no século XIX, ela diz que de 10 situações emocionais, doenças, melhor dizendo, 9 são possivelmente causas emocionais. Tem na mente
o seu fundamento. Hoje a psicologia já tem um termo para isso, inclusive, né, que é a psicossomática, a somatização. Então já se sabe que o corpo ele é capaz de produzir doenças, ele é capaz de produzir sintomas a partir de uma doença ou a partir de um mal-estar emocional psicológico, né? A gente chama de psicossomática. O que eu acho interessante nesse texto é que ela chega a dizer que, bem, muitas das nossas doenças, elas são causadas não é por questões do corpo, biológicas, mas são situações mal-estar, sofrimento psicológico. Eu quero saber se esses danos eles são observados em todas as crianças que vivem situações parecidas. Por quê, doutor César? Às vezes a gente tem famílias que sofreram grandemente, mas cada pessoa vai tirar uma coisa diferente daquele mesmo evento. Sim, porque a estrutura emocional de cada criança, ela é diferente, mesmo que seja o mesmo pai biológico, a mesma mãe biológica, né? Então, as crianças têm um nível de... O limiar de vulnerabilidade para os traumas é diferente. Então, tem uma situação traumática numa família que tem 2 filhos ou mais, por exemplo, morreu o vovô, morreu a vovó e essas crianças gostavam desse avô, dessa avó. Então, uma criança vai reagir com um estado de tristeza muito mais profundo do que outra criança, porque ela é mais sensível, ela tem uma estrutura emocional, tem até uma... O processamento cerebral é diferente nessas crianças. Tem uma cientista americana chamada Elaine Aron, que ela estuda sobre pessoas altamente sensíveis, né, HSP em inglês, e ela estudou isso com ressonância magnética e tal, como que as pessoas que têm um perfil de introversão, que não é timidez, elas têm um processamento cerebral diferente, né? Então, os mesmos traumas de uma família produzem respostas comportamentais diferentes em crianças diferentes, porque elas são diferentes, né, Alisson? É interessante isso porque, ainda no exemplo familiar, de uma perda de um familiar, alguém pode pensar, puxa, morreu um familiar, não, eu não vou deixar o meu filhinho ir porque isso vai produzir nele um trauma. É impossível nós sabermos qual tipo de situação vai produzir um trauma em uma pessoa, porque nós não temos condições de olhar e compreender o suporte emocional de cada uma. Mas quando vocês falam de suporte emocional, de estrutura emocional, a gente já nasce com isso? Isso é hereditário? Como é que a gente constrói isso? Olha, essa pergunta é muito boa porque ela vai aqui produzir um chão aqui em tudo isso que a gente está falando. Quando a gente nasce, quando nós nascemos, é claro, nós já sabemos hoje que existe a epigenética, nós não somos uma tábula rasa. Nós já nascemos com algumas predisposições e outras características que depois vai formar a nossa personalidade. Agora, durante os 3 primeiros anos, existe um processo muito importante que é chamado de a mãe suficientemente boa. O que é isso, a mãe suficientemente boa? Veja, não é a mãe super boa, não é a super mãe, não é a mãe perfeita. É uma mãe que ela é suficiente. O que é essa mãe suficiente? Ela acolhe o filho quando ele chora, ela dá o peito quando precisa, quando é necessário, alimenta, troca de roupa. Quando ela vai alimentar ele, ela olha no olho dele. Isso vai produzindo, esse processo que ele dura os 3 primeiros anos de vida de uma pessoa, ele vai produzir uma base, um terreno emocional, um suporte emocional que se diz que é onde o adulto vai pisar pela vida inteira, né? Eu acho que é importante dizer nessa hora também, porque de repente alguém esteja ouvindo e diga assim, puxa, eu não tive esse suporte emocional. Puxa, Alisson, eu cresci, eu fui adotado, eu cresci longe dos meus pais. Isso dá para mudar? Sim, né? Existem estudos que falam sobre a plasticidade cerebral e também a nossa estrutura psicológica ela é passível de modificações. Importante. Pode falar, doutor. Eu ia falar assim que a questão, você perguntou, é genética, é aprendida e tal. Alguns neurocientistas falam que, se a gente colocar na média, 40% do que a gente é genético, mas 60%, 50%, 55% por aí é aprendido, né? Então a criança, e esse primeiro período da infância realmente é muito importante. Eu queria citar uma questão, você falou aí do vovô, da vovó e tal. Quando minha avó morreu, a mãe da minha mãe,
eu era bem apegado a ela. Ela era uma avó que me dava muita atenção, me ensinou a segurar o lápis e tal. E ela morreu, eu tinha 8 anos de idade. E aí já tinham 4 irmãos, eu e mais 3, né? Depois nasceu um mais novinho. Então, meus pais pediram uma família para poder ficar com as crianças, porque naquela época, fui um funeral em casa, não sei por que fez em casa, né? Então, estava o caixão lá em casa e tal. E aí, mas eu queria ficar perto da minha avó. Aí pedi uma família para levar a gente para passear de carro e tal, naquela época. Mas eu não queria, eu queria ficar ali, porque eu tinha afetividade com ela, né? Então é importante a gente ter essa percepção do que a criança, né, realmente não ia traumatizar, não ia, talvez foi mais traumatizante não ter ficado do que se eu tivesse ficado, né? Pois é. Vamos dar uma olhada em quais danos a gente pode identificar numa vida adulta. Agora, de repente, você vai se encaixar em algumas dessas questões aqui que são oriundas de traumas do passado. Vamos trazer? Ó, primeira questão aí que pode identificar um dano é a propensão a dívidas. E ai. Tem a ver com compulsão isso, doutor Alisson. Exatamente. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes do programa iniciar, né? Então, todo tipo, a gente vai chegar na dívida também, mas todo tipo de compulsão, nós podemos ler isso como uma falta que o nosso cérebro está tentando tapar. É algo que... Está tentando tapear. Boa, está tentando tapear, né? É uma busca desesperada que se faz para tentar ressignificar algo, tentar preencher algo. Então, você tem aí, por exemplo, pessoas que têm uma compulsão a compras. Eu acho interessante também que o dinheiro ele é um simbólico. O dinheiro ele tem símbolos diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, vamos imaginar uma jovem, e essa jovem, ela sempre no aniversário dela, no dia das crianças, uma jovem, uma menina, ela recebia do pai presentes, né? Então todo aniversário vinha um presente. Para ela, o dinheiro ele tem um simbolismo. O dinheiro é um simbólico de quê? De carinho, de afeto, de amor, de eu sou querida. Agora vamos para um outro cenário, para um menino. Esse menino, ele cresceu numa família que tinha muita escassez. Então, ele não tinha a roupa que ele queria, ele não ia nos passeios da infância dele. De modo que ele aprendeu que tão importante quanto ter dinheiro é reter o dinheiro. O dinheiro tem uma outra função simbólica na vida dele. Agora, vamos para a terceira fase? Eles se casam. A menina vai dar ruim. Com esse rapaz. Para a menina, o dinheiro ele tem um simbólico. O simbólico para essa mulher agora o dinheiro significa afeto, amor, carinho. E para o esposo, tão importante quanto ter é reter. Então, agora chegamos a data de casamento. A crise do casamento já. A data do casamento, eu ia dizer, porque assim, chega a data de casamento, essa menina ela vai esperar o quê? O simbólico do dinheiro, né? Um presente, um passeio. E ele vai esperar que, bem, se nós temos dinheiro, agora a gente precisa o quê? Ter um jantar em casa especial, porque tão importante quanto ter é reter. Eles vão se frustrar, né? E qual que é a base disso? Expectativas diferentes, porque o dinheiro tem um simbólico na vida de cada um, né? Então, quando a gente fala de endividamento, nós estamos falando de pessoas que podem ter passado por traumas, conteúdos, situações que ela não conseguiu trabalhar. E agora o dinheiro tem um simbólico, ocupa um simbólico na vida dela que, se ela não conseguir voltar lá atrás, revisitar, ressignificar aquele conteúdo, ela vai continuar ou se endividando ou com outras compulsões. Tá. Vamos pensar em outro problema, outro dano que foi causado, outro dano atual que foi causado por problemas da infância. Próximo seria o medo de falar em público, doutor César. Tem muita gente que não consegue. E gente até brilhante, né? Intelectualmente falando, não é uma questão intelectual racional, é uma questão emocional, né? Então, muitas vezes pode ser uma criança que foi vítima de um pai autoritário, uma mãe autoritária que gritava, ou que depreciava, ou que não valorizava. Então, essa criança começou a desenvolver dentro dela uma sensação de que ela não tem valor e aí pode gerar insegurança, isso ser trazido para a vida adulta e ela, então, não consegue se colocar, né? Eu estava assistindo esse fim de semana uma entrevista de um grande
grande empresário, por questão de ética, não vou falar o nome, um cara milionário e tal, e ele teve a jornalista entrevistando, e ele foi até honesto, falou assim, olha, eu não sei falar muito bem aqui, tá? Enfim, montou um império e tal, não sei falar muito bem, mas olha, aconteceu isso com a minha vida e tal. Uma certa timidez na fala, que na verdade não é nem timidez, é uma inabilidade, né? Talvez seja uma marca de alguma coisa que machucou lá atrás e que perturbou nessa área, embora não perturbou na área empresarial. E tem algo que infelizmente acontece em alguns lares, que é quando o filho ele vai falar e o pai diz, cala a boca. Eu estou falando. Ele não tem voz ativa. E isso vai criar um repertório, Teru, na mente dele, que ele vai reproduzir muitas vezes sem perceber esse desconforto, essa sensação de inadequação, de que eu não posso falar. É porque, de certa forma, é introjetado esse pai, essa mãe que dizia cala a boca, que não dava margem, é introjetado. Então, na vida adulta, não tem mais o pai e a mãe dizendo cala a boca, mas está ali dentro da própria pessoa. Então, ela vai ter que olhar para isso, para desmontar isso e poder ser, né? Uma outra dor muito comum atualmente é a baixa autoestima, que pode ser fatalmente resultado de algo que aconteceu lá atrás. A baixa autoestima, ela tem que ver com... Bem, primeiro, né? Autoestima todos nós temos, só para ficar claro, então a autoestima ela pode ser alta, com L, ou a autoestima ela pode ser baixa. Então uma pessoa que ela tem a autoestima alta, é aquela pessoa que ela é arrogante, ela quer dar a última palavra, ela é muito ensimesmada, cheia de si. Geralmente essa é a leitura que você faz de alguém que tem uma autoestima muito alta, descompensada. Elevado. Um ego insuflado. O ego insuflado, egocêntrica, né? A grosso modo ela se acha. Ótimo, ela se acha, é uma pessoa que se acha. E você tem a pessoa que pessoas que têm baixo autoestima. Então a avaliação que ela faz de si é muito pobre, é uma nota ruim, é uma análise que você faz, é como se eu perguntasse para você, que nota você dá a si? Eu dou, quem tem baixa autoestima daria 3, 2, né? E qual que é a questão da baixa autoestima? É que a baixa autoestima, ela esconde um repertório em que essa pessoa ela não foi amada, não foi cuidada ali nos primeiros anos da infância dela. Tem uma etapa que se chama estádio do espelho. Né? É a psicanálise que vai desenvolver esse conceito, e o estágio do espelho é justamente isso, é como se ali até os 5 anos de idade a criança ela crescesse e ela fosse uma extensão da mãe, de modo que a vida dela é como se ela estivesse no centro de um estádio e tudo que está ao redor estaria olhando com as atenções fixas nela. Só que esse período ele é extremamente importante para quê? Para criança desenvolver um conceito de si, que ela vai desenvolver através do olhar da mãe. Agora, olha que bonito isso. Como então, se a criança ela se considera uma extensão da mãe, como que surge o eu dela? É com o pai presente. Olha só. O pai vai demarcar, existe um outro, a mãe é minha esposa e nós somos o seu pai. E esse pai presente, então, amando com afeto, carinho, ele vai criar essa sensação de segurança, de uma avaliação positiva, adequada de si. Né? Quando a gente fala de autoestima, e isso é muito importante, a pergunta seria, né? Você é ruim, você se acha tão ruim comparado a quê? Porque quem tem baixa autoestima, a régua é muito elevada. Então é sempre, eu sou feio, comparado a... Eu sou gordo, comparado a quem? Eu sou burro, eu não sou muito... Uma exigência muito alta. Comparado a quem? Ele se compara muito e a régua é muito alta. Certo. É muito interessante, você falou realmente na formação da identidade de uma criança, porque geralmente no início da vida, o bebê e tal, o bebê e a mãe é uma coisa só. Então, é a entrada do pai que a criança ajuda a criança a perceber, opa, tem alguém fora aqui de eu e mãe, né? Aí começa a criar a identidade. Então, se essa relação desse pai com essa mãe for mais afetiva, a criança desenvolve um respeito próprio legal ao longo da vida. É por isso que não tem, é por isso que não tem como fugir do papel da família, né? Eu sempre que eu vou dedicar... Uma das coisas que nos pedem na função de pastor é para dedicar os filhos, né? Os irmãos pedem isso. E uma das coisas que eu sempre digo ao casal, eu digo assim, olha, o que de melhor pai você pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele. Eu digo para a mãe, o que você pode fazer de melhor para o seu filho é amar o pai dele. Porque a ausência disso, a ausência de afeto, de carinho, isso é potencial de trauma.
seca a Potencial autoestima. de trauma. Ó, vamos seguir com o próximo. Daria para fazer vários programas aqui dentro desse, você já percebeu, né? Porque você fica com vontade de ouvir mais sobre autoestima, sobre aí problemas com dívidas, mas a gente precisa seguir. E vamos falar sobre aquelas pessoas que de repente têm muito problema com frustração, que são basicamente intolerantes à frustração. Vou trazer também outra questão aqui. Pessoas que vivem em relacionamentos abusivos e não conseguem encerrar o ciclo. E ainda tem o ceticismo. A gente trouxe aqui alguns pontos, né, doutor César? Porque tem muitos outros, a gente poderia falar de muitas outras coisas, né? Sim, intolerância à frustração é uma coisa que vai se desenvolvendo também desde que é pequeno, né? É quando a criança, ela tem uma demanda, tem uma exigência do pai. Quero picolé agora, quero meu brinquedo, quero dizer o quê e tal. E esse pai, essa mãe não sabe às vezes colocar esse limite de uma forma saudável e acaba cedendo. Então a criança vai criando uma crença central, uma postura da vida, de visão de vida de que eu tenho que ter o que eu quero na hora que eu quero, né? Então, e a vida não é assim, a realidade não é assim, e aí então ela se sente frustrada. Você sabe que é muito, uma das características de dependência química, do dependente químico, é justamente um baixo limiar de frustração. O dependente químico, ele não consegue lidar muito bem com frustração. Qualquer frustração que acontece na vida dele, ele não aguenta e já quer usar uma substância para poder lidar com essa dor de não aguentar, né? Então a gente começa a ajudar as crianças a desenvolver uma boa tolerância à frustração, dizendo sim, colocando limite, desde que é pequenininho. Aceitando quando as coisas fogem do nosso plano, né? E o ceticismo, pastor? Eu quero mudar o... Tá certo. Porque a gente não comenta muito sobre o ceticismo. É fácil falar sobre dívidas, é fácil falar sobre talvez algumas coisinhas que são mais clássicas, mas o ceticismo quase nunca entra nessa lista. Uma linguagem que de repente seja mais comum do dia a dia é uma descrença, né? O cético, ele é uma pessoa que ele é descrente, ele descrê as pessoas, ele descrê nas relações, das relações. Isso pode esconder um trauma das primeiras relações familiares. Então, essas relações, por vezes, elas foram tão duras e tão difíceis que qual é a maneira que a pessoa ela se protege? Não se colocando numa condição de vulnerabilidade nas relações. Então, para ela não fazer isso, para ela não se frustrar, então, para ela não experimentar uma frustração na relação, ela se tornou uma pessoa cética. Ela passa a não acreditar nas relações. Uma outra coisa... É uma defesa, né? É uma defesa. Não aprofunda. Por exemplo, pessoas que foram traídas. Traições, não apenas traição do casal. Não, traições familiares. O irmão que roubou o dinheiro, uma filha que roubou a mãe. O sócio que deu trambique. O sócio. Às vezes a situação ela foi tão traumática, que para que isso não aconteça outra vez, a pessoa ela se comporta de uma maneira cética. Né? Ela tem dificuldade de se entregar verdadeiramente em um relacionamento. Olha o prejuízo que um trauma pode trazer nesse contexto do ceticismo, né? Até com um relacionamento com Deus, né? Porque isso também vai ficar, assim, com ressalvas o tempo inteiro. Porque uma das coisas que nós falamos para a pessoa que ela está nesse processo de conhecer o cristianismo é o quê? Você precisa se entregar a Deus. Pois é. Só que se entregar para ela já é muito difícil nas relações daquilo que ela vê. O que ele vai fazer comigo, né? Não é? Quando tem a dúvida sobre o amor de Deus, né? Agora, gente, é o seguinte, não vamos negar, os traumas sofridos na infância podem ser profundos e prolongados, né? Duradouros. E como a gente acabou de falar aqui, eles podem impactar diversas áreas da nossa vida. Você se identificou aí com essa realidade, com algum ponto aqui que a gente trouxe? A gente sabe como isso pode ser difícil, mas você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Aqui na revista Esperança Sentimentos, você pode ter uma companhia nessa jornada. Jornada de cura, ela vai oferecer conselhos bem práticos, com caminhos para você lidar com as dificuldades emocionais da melhor maneira possível. Sabe o que é bom? Ela é gratuita, então liga para cá agora para receber aí na sua casa. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir, dá para pedir a revista também de maneira digital. Manda mensagem para o 12 98244 44 49. A gente vai para o intervalo agora, na volta a gente continua falando sobre esses traumas que marcam
traumas do passado que ainda marcam o nosso presente. Vamos conhecer a história da Beatriz, que compartilha os seus dilemas ao enfrentar traumas. E teremos a oportunidade de ver as suas dúvidas respondidas. Tá mandando? Tá se identificando? Manda para cá durante o intervalo que a gente quer trazer aqui para os nossos especialistas do dia, tá bom? E recadinho, lembrete para você, tá chegando a Jornada da Saúde Emocional Recomeços, que vai acontecer a partir desse final de semana. Sexta agora, 30 de agosto a 1º de setembro, totalmente online e gratuita. Se inscreve lá, novotempo.com/recomecos. Recomeço sem o tiozinho, tá bom? Sem o cedilha, melhor dizendo. Faz a sua inscrição agora no intervalo, a gente volta já.